dentro de algum tempo as coisas vão mudar no Brasil e as coisas estão mudando no mundo. Não sei se você está reparando por tudo que está acontecendo, mas a gente sempre está movimentando alguma coisa no mundo, sempre está acontecendo alguma coisa, um movimento, as pessoas falam que vai acontecer isso, aquilo, mas na verdade a gente realmente está sendo transformado dia após dia para um lugar mais perto de Jesus Cristo. Por que eu estou falando isso? Se você olhar para o mundo hoje, como nos tempos atrás, você vai ver muita violência, só que hoje está tudo mais evidente, está tudo mais revelado. E essa palavra, cara, é para te mostrar o quão Jesus está perto de voltar. Jesus volta sim, Jesus vai voltar, mas não do jeito que a gente imagina. Jesus está voltando no meio do povo. Jesus está voltando na boca do povo. Jesus está voltando na mente do povo. Jesus está voltando no reavivamento da palavra de Deus. E a verdade de Cristo Jesus, ela está sendo manifesta. E não tem como nós evitarmos isso, então nós precisamos nos juntar à verdade de Cristo Jesus. Sabe, quantas pessoas a gente ouve que estão falando sobre o futuro, como vai ser daqui a alguns anos a inteligência artificial, ou algumas coisas que são passageiras, mas a palavra de Deus, ela não passa. E até 2025 anos, a palavra de Deus nunca mudou. Deus sempre foi o mesmo. Por que a gente está tentando buscar, ao invés de a gente tentar buscar novas modas, novos lugares para nós sermos adaptados socialmente, culturalmente, o que for, porque nós só não buscamos da fonte direta, que é a palavra de Deus? Ao invés de nós buscarmos coisas que são relativas, nós devemos buscar a palavra de Deus, porque realmente o olho de todos os homens e mulheres estão sendo abertos para a verdade do Evangelho. Se em 2025 anos essa palavra nunca mudou, e tudo mudou, sendo arquitetura, sendo interesses, sendo cultura, arte, música, educacional, qualquer tipo de pesquisa, tudo mudou. Interesses, costumes, etc. E a palavra de Deus nunca mudou, talvez nós estejamos olhando para o lado errado. Assim como Davi, quando ele pecou com Betseba, Davi foi um homem de Deus na Bíblia, que era rei. E ele, em determinado momento, olhou para a mulher de outro homem e traiu, na verdade, pegou aquela mulher, né, adulterou aquela mulher para si mesmo. Às vezes, nós estamos fazendo a mesma coisa que esse homem fez. Porque Davi, ele nunca pecou em essência contra a vontade dele. Ele pecou contra a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é para que nós vivamos uma vida relativa. Vivamos uma vida onde tudo é relativo, onde nós vivemos modas e vivemos coisas que são perecíveis. Daqui um século não será a mesma coisa, mas eu tenho completa convicção que a vontade de Deus é que nós nos apeguemos a algo eterno. Porque, vamos supor, se o seu corpo hoje ele bebe água, ele vai se saciar, ele vai se hidratar pela água. E a água sempre hidratou por toda a vida, sendo que a melhor opção é a água. A água é imutável. O que eu estou querendo dizer é que a água sempre vai ser água, e para o corpo do ser humano ela sempre vai funcionar da mesma maneira: hidratação e saúde. Mas se você for tomar um refrigerante, que é algo que está, vamos supor aqui, na moda, algo que hoje as pessoas tomam, ele não vai trazer bem para a sua saúde, logo porque é algo que foi feito por mãos humanas, é algo perecível, é algo que foi feito para o momento, é algo que foi feito por uma cultura, por uma ideia. Mas a água, ela é natural, a água veio da natureza, então ela é imutável, ela é fundada na natureza, ela é fundada nos seres vivos. A água, ela é produzida do mundo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Basicamente, eu estou fazendo um comparativo para você de que existem coisas que são sempre irrevogavelmente boas, coisas que são inegavelmente positivas e que nunca poderão ser negativas, que nunca poderão ser revertidas, mas existem outras coisas que são momentâneas, são presentes, são perecíveis e que não nos levam a lugar nenhum. Então, nesse mundo de tanta relatividade que nós vivemos e culturas diferentes, nós devemos nos apegar à palavra, cara. Porque nós só não escolhemos aquilo em que já é verdadeiro, aquilo em que já é comprovado, aquilo em que já é real, ao invés de nós olharmos para o nosso lado, para a nossa esquerda ou para a nossa direita, procurando entretenimento, procurando lugares para nós nos achegarmos, para nós conhecermos coisas diferentes, mas que nós no fim nós sabemos que são passageiras, porque nós não só olhamos para uma coisa, que é a palavra de Deus. Tem uma expressão popular que diz: quem faz o simples bem feito é muito bom.
E também tem outra expressão popular que diz que a constância vence o talento, né? A consistência, a disciplina vence o talento. E é a mesma coisa sobre a palavra de Deus, é a mesma coisa sobre aquilo em que já é fundado. Olhemos para a palavra de Deus, irmãos. O que eu quero trazer para vocês hoje não é uma reflexão mundana. Essa reflexão, ela transcende esse século. Essa palavra, esse vídeo, ele transcende esse século. Por quê? Não por causa da câmera, não por causa da minha roupa, não por causa do meu estilo, não por causa da minha voz, por causa de mim. Porque todas essas coisas passam, mas por causa da mensagem. E a mensagem é que a Bíblia é a palavra de Deus e se você permanecer nela, você terá a vida eterna. Salomão, ele diz que não há nada novo debaixo do céu. Então, tudo em que nós estamos vendo é uma repetição de algo que já aconteceu, só que de maneiras diferentes. Tudo em que nós vivemos desse século, ele vai mudar no século vindouro, mas sempre vai ser a mesma coisa. Pessoas querendo ganhar dinheiro, pessoas querendo sempre crescer na vida. Então, é o mesmo significado com diferentes adaptações, mas algo que é sempre imutável, nunca muda e sempre traz bons fundamentos e verdades, é a palavra de Deus. É a Bíblia. Por isso, fundamentemos-nos na palavra de Deus. Não olhemos. Por isso que não é bom a gente ficar olhando para lá ou para cá. Será que eu olho para lá? Será que eu olho para cá? Será que eu pinto dessa cor? Será que eu vou desse jeito? Será que eu falo dessa maneira? Será que eu penso dessa maneira? Será que eu... Porque nós realmente estamos em constante mudança. Mas o que nunca muda é a palavra de Deus. Logo, se ela nunca muda e ela é imutável, ela está acima da mudança. Ela está acima do relativismo. Ela está acima da dúvida. Ela é a verdade, irmãos. Fundamentemo-nos na palavra do Senhor. E sejamos encorajados todos os dias para vivermos na verdade. Porque no mundo de tanta mentira, no mundo de tanta mudança, no mundo de tanta relatividade, nós precisamos nos apegar a algo que é imutável, que nunca muda. E esse é Deus e a palavra dele, que foi nos proposta como escudo, foi nos proposta como espada, para nós vivermos a vida de acordo com a verdade. Os céus sempre foram azuis. O vento sempre trouxe o oxigênio sempre fez o ser humano, sempre possibilitou o ser humano viver. Existem firmes fundamentos que não podem ser abalados. E a Bíblia é um desses firmes fundamentos. Eu te encorajo a você ler todo esse livro e você se apegar nele, você praticar ele, você viver ele, e você amar ele, e você deixar isso adentrar no seu coração e seguir, como diz aqui na palavra, nessa palavra, em Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação de vossa mente, não vos conformeis com o presente século. Ou seja, quando nós vivemos na palavra de Deus, nós somos transformados, nós somos mudados todos os dias, porque nós estamos em constante mudança e nós devemos nos apegar a algo que é imutável para nós sermos edificados de acordo com a verdade que é imutável, que é a palavra de Deus. Então, por isso se apegue na palavra de Deus. Por isso, enfrente o mundo, quebrando dogmas, quebrando mentiras, quebrando costumes que não fazem sentido, confrontando costumes que são dos homens, porque dessa maneira você está cumprindo a lei de Deus. Dessa maneira você está expondo a verdade e vivendo a verdade, tá? Então, leia. Então, desafie este mundo e veja o que é real e viva pelo que é real. Fundamente-se na palavra de Deus. Essa é a verdade. A partir dessa verdade, você terá tudo em que você precisa. Você viverá tudo em que você precisa. E você estará nos lugares maravilhosos que o Senhor Deus criou para nós. Sabendo de tudo, Ele fez essa palavra. Então, Ele teve total certeza que isso ia te ajudar. E eu tenho também total certeza que isso vai te ajudar. Então, leia. Essa palavra é uma palavra de encorajamento. Leia a Bíblia e seja transformado e renovado todos os dias por algo que é imutável e quebre esse mundo de mudanças, de traição, de relatividade, de decepções, de frustrações. Mas se apegue a algo que é infrustrável, que é indecepcionável e que não pode ser abalado. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.